Olá, boa noite, continuo me chamando Armando. Bom ver a Igreja de Jesus cantando, como sempre, né? Sendo levada a adorar a Deus e a afirmar palavras que nos fazem passar pela tribulação com confiança no controle de Deus sobre todas as coisas. Eu queria convidar você a abrir comigo no livro de Ageu. Quem vai abrir, mas nós vamos colocar o texto aí. A semana passada nós trabalhamos o capítulo 1 e hoje nós vamos começar no capítulo 2, ainda temos mais 2 domingos pela frente para terminarmos esse livro maravilhoso, que é o livro que retrata a história do povo de Israel depois de 70 anos no cativeiro babilônico. Eles então são levados ao retorno por um decreto de Ciro, o persa, o imperador persa, e o povo retorna para a sua terra, mas encontra uma terra devastada, muros caídos, templo destruído, toda aquela beleza do templo de Salomão já havia ao longo dos anos sido completamente mudada, desfigurada, não só pelas invasões, mas pela própria entrega de líderes judeus que acabaram dando o melhor que tinha naquele templo, como ouro, os utensílios, para os seus algozes, na tentativa de se livrar de uma invasão maior. Mas o povo de Israel agora volta olhando para a ruína, olhando para aquela situação, muita poeira, muito entulho, para reconstruir de novo. Um povo sem recursos, um povo cansado, um povo saudoso da sua terra, mas bastante desanimado. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha situação, a sua situação, a nossa situação. As coisas que Deus registra no Velho Testamento têm aplicação primária para o povo naquela situação, mas tem também uma aplicação secundária, direta a cada um de nós. Então você, ao ler a palavra de Deus e ver o movimento de Deus no Velho Testamento, não se esqueça de perguntar o que Deus está me dizendo e o que eu preciso aprender e o que eu vou fazer a respeito daquilo que Deus está dizendo. Então nós vamos à leitura do texto, bem autoexplicativo, é quase a mensagem toda, bem simples. Você vai ver na própria leitura a importância da gente estar conectado, ligado à palavra de Deus. E então eu convido você a ficar em pé comigo, só mudando posição, e vai aparecer no telão aí, a gente vai ler, e eu vou fazer como uma classe, né? Todo mundo lendo, não só eu lendo, mas todos nós podemos ler, tá bom? Tem uma versão aí comum, então nós vamos olhar para o telão, e depois você acompanha aí na sua Bíblia, como for possível, ou no seu aplicativo. Ontem nós tivemos aqui o sábado da liderança, e esse é um convite para você que faz parte desta comunidade, ou que nos visita, por favor, não fique fora de um grupo de relacionamento. É lá que o cristianismo funciona, é lá que você ama e é amado, cuida e é cuidado, ensina e é ensinado. Você não pode virar espectador nem de uma plateia, nem de uma classe qualquer, achando que o cristianismo é isso. O cristianismo é vida na vida. Jesus não era um rabino que andava por aí com seus discípulos ensinando teorias sobre Deus. Ele vivia com seus discípulos em situações de vida que você só consegue viver num grupo de relacionamento. Então, depois do culto, dá uma passadinha lá, coloca o seu nome e diz, eu quero quero abrir minha casa, quero começar quero fazer parte de Então, Ageu, exatamente nesse retorno do povo, 6 livros importantes da Bíblia estão nesse contexto aí, antes de a gente fazer a leitura. Esdras, Neemias e Esther. Os 3 livros. Esdras, Neemias e Esther. E depois os 3 últimos profetas do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses 6 livros retratam exatamente esse tempo do retorno do povo de Israel, por volta do ano 500 antes de Cristo, até o ano 400, onde há um silêncio total,
não há profeta, não há rei, não há sacerdote. Exatamente nessa época que aparecem os livros apócrifos, com suas imprecisões e suas doutrinas que nunca foram inspiradas por Deus, eram livros apenas de registro. E aí vem, obviamente, a plenitude dos tempos, quando Jesus vem ao mundo para completar o plano do Pai. Então vamos ler juntos, vamos lá? Bora, classe. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, de vocês se lembra desse tempo em sua antiga glória? Em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês. Diz o Senhor dos Exércitos: meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus, né? Aplaudir. Palavra de Deus. Poderosa, né? Chega a dar um arrepio, não é não? É linda demais. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade da gente poder expor essa palavra santa. Eu peço em nome de Jesus que os meus comentários, que a minha forma de enxergar o texto e ajudar o povo a compreender, não atrapalhem a obra do Espírito Santo. Que seja a tua palavra entrar e invadir os corações e fazer com que o teu povo aprenda com aquele remanescente, como é ser remanescente hoje, quando os reinos se abalam, quando os povos estão à deriva, quando o inimigo de nossas almas está com o controle de todas as coisas aqui na terra, mas Ele está sobre o teu controle, Senhor. Tu reinas sobre tudo e sobre todos. E o Senhor nos escolheu como um povo santo, como igreja de Jesus, para darmos continuidade à obra que o Senhor começou antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, de trazer tudo e todos para se dobrarem diante do teu Filho, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Então, consola o nosso coração, confronta o nosso coração, conforta o nosso coração, fala conosco, Senhor, para que esta palavra tenha aplicação nas situações pequenas e grandes das nossas vidas hoje. Misericórdia do nosso país, misericórdia dos nossos governantes, misericórdia de nós, da tua igreja. É o que nós te pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
quase um mês depois do início da obra. Aliás, alguém me disse essa semana: pastor, domingo passado o senhor começou a série, mas a gente estava com a cabeça tão perturbada por causa das eleições, o senhor devia repetir de novo. Só que está no YouTube, né? Então você entra lá e pode rever e depois rever de novo, e assim você não vai perder nada daquela introdução maravilhosa que inclusive foi dada pelo professor Hamilton. Então no capítulo 2, e são 2 capítulos, 15 versículos no capítulo 1, 23 versículos no capítulo 2, nós entramos no capítulo 2 e nós estamos agora a um mês do início das obras. O profeta tem uma segunda palavra das 4 que ele vai dar. O trabalho continuou, e pense no povo, coloque-se no lugar do povo, tendo voltado com poucos recursos, com aquele sentimento de alegria por voltar para casa, mas ao mesmo tempo olhar e ver a casa destruída. O desânimo. Então, o povo está separando entulho, limpando lixo, talvez testando o que restou dos muros. Imaginem a situação, depois de um terremoto, de uma perda, de uma separação, de um prejuízo, de uma pandemia. Quando nós tivemos um prédio que ruiu aqui no Meireles, né? Eu passei alguns dias ali, irmãos e irmãs, a Defesa Civil trabalhando em prol daquela obra, tentando achar nos escombros se haviam corpos, pessoas, animais. É uma cena muito triste. E aqui, um outro fator importante nesse momento da história, ou seja, um mês depois que eles iniciaram a obra, é que chegou o momento da celebração das festas judaicas. Então imagina, você tendo que reconstruir, e chegou o Natal, chegou o Ano Novo, chegou o feriado. Parece aquele comerciante que quer trabalhar e o feriado atrapalha, né? Você vai parar de novo, feriado de novo. Para quem não depende disso, acha legal, porque vai para a praia, vai brincar. Mas quem depende do seu comércio aberto, vai dizer, puxa, de novo, outro feriado, outro feriado. Então imagina, a obra para ser completada, e de repente chegou um momento das festas religiosas. Por exemplo, no primeiro dia do mês era a época da festa das trombetas. Os judeus tocavam aquelas trombetas, aqueles chofars. Depois vinha no 10º dia a festa da expiação, o Yom Kippur, que até hoje é celebrado pelos judeus. E por fim, a festa das cabanas, no 15º dia, quando o povo saía de suas casas e pernoitava em tendas. Eles faziam tipo uma tenda assim de alguns troncos ou alguns galhos, e cobriam com folhas e dormiam do lado de fora da casa. O judeu faz isso até hoje, o Sukkot, que é exatamente para lembrar da época em que eles foram libertados do Egito. Então essa é uma festa bastante tradicional. Veja, nós estamos nos engajando no trabalho e de repente porque é hora da festa. Era uma causa legítima, dar essa pausa. Mas eu acho que no fundo a motivação não era muito legítima. Porque estava fazendo com que o povo retardasse a obra. Exatamente por conta do cumprimento de algo que estava no calendário religioso. É mais ou menos aquela história do Novo Testamento, quando Jesus cura alguém no sábado, e os fariseus e os saduceus dizem, você não sabe que no sábado não pode trabalhar? E Jesus explica que se você tem um jumento e ele cai no precipício no sábado, você vai deixar morrer? Então ele diz, uma vida vale mais do que isso. Ele diz, aqui está alguém que é senhor do sábado. Então às vezes nós usamos inclusive o nosso calendário religioso para retardar a obra de Deus, para não contribuir de forma efetiva. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali. A motivação religiosa alimentou o desânimo em relação à reconstrução, retardando a obra por um motivo que eles achavam legítimo, mas não era.
Momentos em que a religiosidade e o servir, a mera ocupação, como Marta, nos faz justificar às vezes a secura espiritual e a gente não ouve o mandado de Deus. Ele está dizendo: agora é hora de ir, agora é hora de avançar, agora é hora de reconstruir. E você, vamos aqui para o monte orar. Vamos ficar parado aqui. Reconstruir. Aliás, vocês viram no capítulo 1 que eles estavam preocupados em reconstruir, mas eram suas próprias casas. Então, Deus levanta o profeta para dar uma palavra, um puxão de orelha naquele povo, enquanto consola, também puxa a orelha. E aí, o versículo 5 do capítulo 1 volta à tona. Considera como está o seu coração. Veja como é que está a sua motivação. Veja nesse momento da história como Deus está sendo olhado por você como alguém que está no comando, não você. Não Zorobabel, não Josué, não líder religioso, não líder político. Essa era a chamada de Deus, apontando para o coração. Considera o seu desânimo. Esse é o título que eu dei para esse texto hoje. O que é desânimo? Ora, desânimo é quando você está desalentado, esmorecido. Você não tem mais pique nem coragem para ir adiante. Você perde a vontade de concluir aquilo que começou. O povo estava assim. Você já se sentiu assim? Quando você não tem mais interesse pelos resultados das coisas que você está fazendo. E aí você comete erros no meio do caminho, você se distrai, você traz prejuízo para a sua própria vida. As causas de desânimo normalmente são insatisfações, você não está satisfeito, você fica desanimado. Você tem conflitos em casa, você desanima do relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Às vezes vocês têm expectativas além do normal, você espera demais e quando não vem, você desanima. Porque você não calibrou direito suas expectativas. Você se decepciona com alguém que você tanto amou, a quem você tanto entregou a sua vida. Ou às vezes você é abusado numa relação, então vem desânimo. Desânimo e depressão andam bem pertinho. Aquele povo não só poderia estar desanimado, mas também depressivo. Não tinha psicólogos na época para dizer, vocês estão com depressão. Mas provavelmente eles sentiram isso. A depressão, ela num certo sentido, difere do desânimo, porque no desânimo a gente normalmente tem uma causa. Rapaz, o negócio não está dando certo, eu sei porque, o dinheiro não entrou, a mulher não veio, o cara disse que não, o outro me traiu, o outro me xingou, o outro me desprezou e assim por diante. Na depressão, às vezes você está desanimado e não sabe a causa. Por que eu estou assim? Porque as causas são multifacetárias, né? Ou multifatoriais, como diz, são muitos fatores. O desânimo é comum, sempre tem uma causa evidente. A depressão, por vezes, você não sabe a causa, mas você vê os sinais. Você fica triste, para baixo, desinteressado pela vida, você tem dificuldade em dormir, você começa a perder peso ou ganhar de tanto comer, porque está depressivo, né? Você fica irritado, isolado, tem disposição física, quer dormir, tem pensamentos negativos, baixa autoestima. O povo que retorna do cativeiro tem um misto de ânimo e desânimo, e às vezes depressão. Alguém aqui já se sentiu assim? Eu acho que nos meus anos de vida, é muito difícil você me ver triste, ou para baixo, ou desanimado. Mas aconteceu uma vez, eu estava meio irritado, sentindo umas dores de cabeça, e eu disse, que negócio estranho é isso? Eu fui no médico. Inclusive um irmão de um grande, amado irmão aqui dessa igreja, não evangélico, eu entrei lá, né, todo assim, a Heloísa às vezes diz assim, você vai para o médico, parece que você quer ensinar o médico o que é, você já quer dizer logo o que você tem, o remédio, e para que tu vai no médico? Eu fui no oculista esses dias,
A mulher olhou, disse, e agora? Ela disse assim, não, você está com o mesmo grau de 2018. Disse, opa! A pressão do olho, está igual de menino. Aí eu saí lá, opa, tem uma pressão no meu olho de menina. A minha esposa disse, você está ficando velho, não nega não. Aí quando eu fui me consultar, eu disse, o psiquiatra olhou para mim, disse assim, essas suas dores de cabeça pode ser sinal de depressão. Eu disse, o quê? Eu quase bato nele. Se eu, com depressão? Não, estou para cima, eu quero ir para cima, eu estou animado, é isso aí. Aí ele disse, peraí, me conta o que é que você anda fazendo para se distrair. Eu disse, eu gosto de jogar bola, eu gosto de correr, de competição. Então eu sou piloto de rally. Aí ele disse, então me fala um pouco dessas suas duas atividades. Aí, quando ele começou a perguntar, eu disse, o que é que anda acontecendo nessas suas atividades? Eu disse, a primeira do rally é porque eu estou ganhando tudo. Sim, e aí? Eu disse, doutor, eu não tinha pensado nisso, mas eu ando estressado porque eu estou ganhando tudo. Porque quando você ganha, você vira a bola da vez, você é o cara a ser batido, você é o cara a ser vencido. As pessoas começam a lhe acusar de um bocado de coisa, e eu já estava me sentindo mal com aquilo que estava acontecendo. Aí ele disse, qual é a outra atividade? Eu disse, futebol. Sim, como é no futebol? Eu fiquei pensando, disse, rapaz, eu já tive umas 2 encrencas lá no campo, porque os caras ficam atrás de mim, pega o pastor, segura ele, não deixa ele virar, o bicho vai, velho, segura o velho, segura o pai. Eu disse, não, cara, não quero isso aí não. Ele disse, percebe? Aquilo que era para ser prazeroso, começa a ser tenso, porque você está numa competição, e aconteceu naqueles dias mesmo. Eu me lembro de uma vez que eu estava jogando bola, e acho que alguns dos antigos me lembram, era até um torneio evangélico. Eu levei o cara para o canto do escanteio, quando cheguei lá, eu dei uma lambreta nele, foi passando a bola por cima, o cara virou para mim e disse, na próxima eu te quebro. Um diácono de uma igreja aí. Ele disse, na próxima eu te quebro. E eu com a minha índole de lampião, hein? Pensa aí, o que eu ia fazer, hein, Sebastião? Ele disse, na próxima eu te quebro. Eu disse, não quebra. E a bola rolando por lá, e o cara olhando para mim. Na próxima que você fizer isso, eu te quebro. Eu disse, não quebra. Ele disse, quebro, não quebra. Aí o que eu fiz? Tirei a camisa e fui para fora. Disse, meu Jesus, eu vou sair do jogo. Porque se eu ficar, eu vou fazer a besteira. Aí eu saí do jogo, sentei lá no canto, e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou metido? Eu quero é jogar bola noutra vibe. Então o médico disse, você está depressivo, passou um remedinho, né, o tal do Reconter, não estou receitando para ninguém, certo? Não vai para casa comprar o remédio, mas eu tomei o bicho aí durante uns 3 meses, fiquei bom, aí o médico disse, pode parar. Eu disse, não dá para continuar não, o negócio está bom. E a mais outra coisa que eu fiz na minha vida foi o quê? Mudei o hábito. Parei de correr naquele ano, não quero mais correr nada, não quero competir nada. Eu fui passear na praia, acelerar meu carro no Porto das Dunas, sem competir com ninguém. E no futebol eu fui me meter no meio dos velhinhos como eu, que os caras na hora que você vem com a bola, ele diz, bora pastor, faz o gol. Eu disse, maravilha. Então esse parênteses aqui é para você entender como a depressão pega a gente, né? Como uma coisa que a gente nem percebe, nos adoece. E hoje a depressão não é mais coisa de velho nem adulto, é coisa de criança, inclusive. Aí você pode se relacionar um pouco com esse povo de Israel que retorna. Mas presta atenção, que coisa linda. O povo que retorna do cativeiro tem um misto de desânimo, alguns depressivos, pois os obstáculos, os adversários foram drenando a alma, até que Deus convidou o povo através do profeta para o divã. Sabe o que é divã? É Deus dizendo assim, senta aqui no sofá, eu preciso falar com você. Eu acho que hoje à noite Deus pode estar te chamando para sentar no sofá, se eu quero falar com você.
Então Deus usou o profeta para carinhosamente falar com o seu povo naquela situação que não era de mentira, era real, os problemas eram reais, o peso era real, o desânimo era real. E Deus então vai tratar com eles. É disso que trata o nosso capítulo 2. Dos versículos 1 a 3, o tema é: quando as memórias nos paralisam. Quando você fica olhando para o passado e fica paralisado no passado, preso no passado e não consegue avançar. Quem aqui já passou por uma cerca de arame farpado? Eu já. Uma vez foi correndo de um touro. Outra vez de um cabrito. Aí você passa e o negócio prende a calça, a blusa. É horrível. O arame farpado tem esse efeito na sua vida. Quando você fica olhando para o passado, para coisas que aconteceram lá atrás, ou de bom ou de ruim, e você fica preso ao passado e não avança. Deus está chamando você e dizendo: bora, 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 bora. Foi um abuso, Ele trata. Foi algo vitorioso que você está dizendo: ah, nunca mais vai ser daquele jeito. Deus está dizendo: não, não pense assim. Celebre a vitória do passado, mas em Cristo há muito mais. Então Deus nos chama e chama o povo para o divã. Ageu então, versículos 1 e 2, ele faz o segundo pronunciamento, no último dia da festa das cabanas. Novamente o profeta fala ao líder político, Zorobabel, ao líder religioso, Josué, e ele fala agora ao restante do povo, que na nova versão, aliás na Bíblia que nós lemos aqui, tem uma tradução que é diferente da Almeida Revista e Atualizada, inclusive da nova versão internacional. Porque nessas duas traduções da Bíblia, eles traduzem o termo hebraico por resto de povo. Não tem nada a ver com resto. A palavra é remanescente. Remanescente na Bíblia tem uma conotação especial. Não é um povinho, não é um restinho. Não é essa conotação que diminui o potencial daquele povo. Aqui é o remanescente. É um tema característico, inclusive, do livro de Isaías. A palavra hebraica serit é a palavra para remanescente. Essa palavra aparece quando José, no Egito, reencontra os seus irmãos que tentaram matá-lo, que venderam-no para os ismaelitas. José sobrevive. E ele diz assim em Gênesis 45:7, mas o que vocês fizeram comigo, presta atenção, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. Percebe? É aquele José sofrido, que foi jogado num poço, que foi tido por morto, que Deus cuidou dele ali, o tirou dali do poço, o levou a um status grandioso no Egito, e ele diz: eu fui um remanescente. Então aquele povo que estava voltando do Egito não era um resto, era um remanescente. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa desde Gênesis 3:15. De que aquele que nasceria da mulher seria picado pela serpente, mordido pela serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Falando de Jesus Cristo, que viria para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Ele triunfou de todo principado e potestade quando ele se deu na cruz do Calvário. Mas percebe, a história favoreceu a vinda do Messias. Por isso que essa nação tão pequena, tão frágil, ela é o remanescente de Deus, porque era através dela que viria o Salvador, Cristo Jesus. Por isso ela não se acabou no Império Assírio, nem se acabou no Império Babilônico, nem se acabou no Império Medo-Persa. Deus usou inclusive os inimigos dele, os inimigos do povo, para preservar aquele povo, o remanescente.
Eu queria que você considerasse que nesta geração agora, nessa geração pós-pandêmica, nesta geração em que a geopolítica endoidou completamente, nessa geração em que nós estamos agora à mercê, não sei do que, quem assume o que, onde, quando, para onde vai, o que vai prevalecer, mas é preciso que você saiba, você foi apontado por Deus como remanescente, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazê-lo triunfar, porque você faz parte de um plano maior, a igreja pela qual Ele deu a sua própria vida. Amém, irmãos? Consciente disso? Eu sou um remanescente. Vou fazer como alguns pregadores gostam de dizer, né? Mas repete comigo: eu sou um remanescente. E o Senhor está comigo. Glória a Deus. O nome do filho de Isaías era Shear-Jashub. O nome que Deus disse para Isaías dar ao seu filho era: o remanescente voltará. Então Isaías não era só um pregador, a própria vida dele era uma profecia para dar ao povo o testemunho e o sinal de que Deus agiria por meio do remanescente. Ageu e Zacarias reconhecem que este remanescente é o cumprimento das profecias de Isaías. Agora tem uma coisa importante no remanescente, presta atenção, você é um remanescente, eu sou um remanescente, nós somos um remanescente nessa era. O remanescente não era só aquele povo que estava ali para fazer algo na construção. Havia uma atitude que era esperada daqueles que retornaram do exílio, o retorno ao Senhor em arrependimento. O remanescente tem que ser um povo capaz de reconhecer os seus erros. Os erros da nação. Zacarias 1:3 diz: portanto diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Arrependimento. Quando você olha para a situação do nosso país, quando você olha para a situação do mundo, presta atenção, nós temos culpa. Porque como igreja não salgamos como deveríamos, a carne apodreceu. O povo anda à deriva nas trevas, preferindo aquilo que é anticristo, anti-Deus, porque a igreja não iluminou o caminho. Pessoas se entregaram à loucura, à orgia e às drogas, porque muitos de nós nos calamos. Não tivemos coragem. Deus tem levado esta comunidade a fazer algo diferente. O Curió, o Santa Fé, o Dendê, a Barra do Bento e muitos outros lugares que são alcançados por essa comunidade, foram transformados pelo poder de Jesus. Quinta-feira passada eu tive a oportunidade de ir numa classe de alunos da comunidade, lá na escola Otacílio Colares, quinta noite. Eu não sabia o que me esperava. Pense numa turma de comunidade à noite. Eu fui surpreendido, porque tudo que aqueles alunos queriam era homenagear o pastor da igreja que fez diferença nessa comunidade e continua fazendo. Eles começaram a fazer perguntas para mim. Todo o testemunho que eu ouvi foi: esta igreja mudou a nossa realidade. São os meninos, não crentes, de uma escola, homenageando o pastor de uma igreja, não porque eu sou o melhor, eu sou bonzinho, mas porque eu faço parte de um corpo que age na comunidade. O diretor fez questão de mostrar a tela nova que a igreja colocou, fez questão de mostrar a tinta na quadra que a igreja foi lá e pintou, fez questão de mostrar o banco, o lugar e coisas que ao longo da história essa igreja fez em prol da comunidade. Então ela poderia ter sido muito pior, o apodrecimento poderia ter sido muito pior se nós continuássemos omissos. Então o remanescente ele volta, ele está debaixo de peia divina,
Mas o remanescente também tinha que lembrar: nós erramos, nós falhamos, nós buscamos os nossos próprios interesses. Então Ageu chama os que retornaram de remanescente e os confronta sobre a postura de desânimo e de apatia. Mas o que ele queria era: voltem ao arrependimento. Verso 3. Deus agora no divã, Ele põe você, como pôs o povo de Israel, sentadinho no sofá, certo? Agora é hora da consulta. Deus é o psicólogo. E Ele, ao invés de dar resposta para você, Ele começa a fazer perguntas. Você já imagina, já se viu nessa situação? Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas vêm para o aconselhamento e ela tem toda uma história e ela quer que o pastor dê a saída. Aí eu aprendo com Jesus, eu começo a fazer pergunta. Por que você está fazendo assim? Por que você está se sentindo desse jeito? Por que você tomou aquela decisão? Você já considerou isso? Já considerou aquilo? Então Deus chama o povo e olha o que Ele faz no verso 3. Perguntas: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou a casa na sua primeira glória? Cadê os antigos aí? Cadê os dinossauros? Vocês viram como foi? É a técnica de Deus. Depois ele diz: e como é que vocês estão vendo agora? Bora, abre o coração. Está mal, está ruim, está feio, está difícil. Não espiritualiza diante de Deus. Não, uma maravilha, o Senhor proverá. Tem gente que só abre a boca para dizer palavras da Bíblia que ele na verdade não acredita. Ele fala, mas ele não crê naquilo e nem vive aquilo. O que Deus está querendo é que você caia na real. Aqui não é positivismo não. O negócio estava osso, estava duro, estava difícil. O que Deus está querendo aqui é simplesmente que você caia na real. Porque quando você reconhece a sua fraqueza e o tamanho do desafio, aí entra o Deus Todo-Poderoso e Senhor dos Exércitos. Entende? Dá para entender, igreja, essa lógica? Quando você enfeita, fica tudo mascarado. Quando você acha que pode resolver, Deus não entra, porque você não deixa. Mas quando você olha para a realidade e diz: o negócio não está legal, e em mim não há forças, mas meus olhos estão postos em ti, age, Senhor. Aí ele entra. É o milagre. É a hora do milagre. Lembra em Gênesis? Adão e Eva aprontam, o que Deus faz? Ei, Adão, onde é que você está? Cadê você? Às vezes na relação marido e mulher, né? A mulher errou, a mulher errou, a mulher errou, ela é culpada, mas você é responsável. Onde é que você estava, Adão? Por que você deixou chegar nesse ponto? Deus colocou a responsabilidade sobre os seus ombros. A mulher pecou, Adão disse: não, foi a mulher, foi a serpente. Cada um foi botando a culpa no outro. Deus olha e diz assim: onde é que você estava? Lembra de Elias? Depressivo, na boca da caverna, de novo. 1 Reis 19:13. O que você está fazendo aqui, Elias? Isolado, choramingando, achando que você é o único certo do planeta. Não. Você não está sozinho. Para dessa depressão que te leva a uma soberba achando que você é o único cara certo do universo. Você não é. Eu tenho mais que não se dobraram diante de Baal. Cai na real, Elias. O que você está fazendo aqui? Então Deus chama o povo e diz: olha a cabeça de vocês. Vocês estão presos ao passado, ao velho templo. Era lindo, era bonito. Você se lembra da época da sua infância, da sua cidade, da sua casa, como um marmanjo que casa e diz assim: ai, a minha mãe cozinhava tão bem, mas você? Aí a mulher, para tentar agradar o cara, chama o marido de meu filho. Ele olha para ela para ver se ela melhora o cardápio. Manhã. Meu Deus do céu, estou casado há 45 anos com essa mulher.
Ela não é minha mãe, nem é minha filha, ela é minha esposa, amada, amante. Eu quero fazer com ela e ver nela tudo aquilo que eu viria numa amante, da maior do mundo, a melhor do mundo. É ela. Minha mãe já era. Minha mãe já foi. Minha mãe já fez. Agora é um novo ciclo, é uma nova pessoa, é um novo cardápio. Eu dei sorte porque o cardápio ficou melhor. Mas essa coisa de olhar para o passado. Você nunca vai se ajustar a um novo relacionamento, a um novo momento da sua vida, se você continuar olhando para trás e preso ao que deu certo ou ao que deu errado. É natural relembrar, rememorar, celebrar, porque Salomão tinha dedicado o templo exatamente nessa época. No 2º ano do rei Dario, era no 7º mês. E o templo de Salomão foi dedicado também no 7º mês. O problema é quando você fica parado e quando você até boicota o avanço, porque você fica querendo voltar ao passado. Nós estamos aqui há 20 anos, ainda tem crente antigo que diz: ah, bom era na época da escola bíblica dominical. Agora nós vamos lançar em 2023 a EBD, Escola Bíblica Digital. Agora nós temos feito ao longo de 20 anos que os crentes em Cristo Jesus leiam essa Bíblia diariamente. Estudem a palavra de Deus, relacione-se com Deus, façam as perguntas, o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. E nós temos várias instâncias de estudo, várias instâncias, mas estão querendo que a gente coloque a papinha na boca. Esses caras não se largam do passado, já perdemos um bocado por aí. Meu amigo, você está no canto errado. Porque aqui não é um professor guru que vai ficar dizendo para o povo o que é que o povo tem que fazer, não. O povo, movido pelo Espírito Santo, com a palavra de Deus na mão, no coração, é que vai buscar a sua própria edificação, é que vai ouvir daquele que é bebê em Cristo, num grupo de relacionamento, uma partilha que vai trazer edificação. Assim, quando nos reunimos, um tem salmo, outro tem profecia, o outro tem um provérbio, o outro tem um cântico. Era assim no Novo Testamento, e vai ser assim. E vem o governo que vier, que nos matem, que nos tomem a propriedade, que incendeiem nossos templos, não importa nossas casas, nossos lugares de reuniões, nós não vamos ser abafados, porque o Espírito de Deus, o grande mestre, habita em cada um de nós. Pronto. Tornar as pessoas independentes virou problema. É claro, você está preso ao passado. Ai, o templo era tão bom. Ah, era tão lindo. Essas ruínas, isso não vale de nada. O que é que ainda te mantém paralisado, inativo, sentado, desanimado, depressivo em relação às circunstâncias? Deus o convida a se expressar agora. Agora preste atenção, tem uma coisa que Deus vai dizer para você, como disse para aquele povo. O novo templo nunca será igual ao velho. Nunca. Salomão tinha fortunas para contratar trabalhadores, comprar material de primeira linha. Ele era visitado por pessoas do reino de vários lugares, inclusive a rainha de Sabá, que trazia fortunas e riquezas. Por isso Salomão pôde construir aquele negócio tão lindo, tão rico. O interior do Santo dos Santos, do templo, era todo revestido em ouro. Imagina aquele povo tentando reconstruir o templo com aqueles pedaços de pedra ali. Tinha ouro da onde? Não tinha não. Então não adiantava ficar olhando para o passado. Teu passado te paralisa. Bora, irmão. Bora. As comparações estavam levando alguns ao desânimo. E aí ao verso 3, como é que você está vendo agora? Deus está perguntando. Aí Deus conclui assim, ó. Você leu comigo aí? Bota lá. Não é ela como nada aos vossos olhos? Deus ele está arrancando do seu coração uma confissão. Ele está dizendo assim, como é que você vê esse negócio aí? Tá legal não.
está duro, está difícil, muita poeira. Não tem cimento, não tem ouro, não tem prata. Aí Deus diz assim, eu vou responder para você. Você está olhando para isso e está dizendo, não é nada comparado com o que foi, né? Pense num psicólogo. Deus maravilhoso confrontando o povo que estava lá desanimado e dizendo, olha aí a causa do seu desânimo. Vocês sobreviveram, remanescente, povo de Deus. Você sobreviveu, remanescente. O milagre da sobrevivência supera a glória do que aconteceu. Eu sou um sobrevivente da pandemia, por isso eu celebro a vida, cada dia como se fosse o último dia. Eu sobrevivi à pandemia. Você sobreviveu? Dá para dar graças a Deus por isso? Cara, nós estamos vivos. Pense. Vocês sobreviveram. O glorioso templo já vinha sofrendo destruição ao longo dos anos. Shishak, o rei egípcio, atacou Jerusalém nos dias de Reoboão e levou os tesouros do templo. 1 Reis capítulo 15. Azael, rei de Arã, atacou Jerusalém. Joás, rei de Judá, deu os objetos do templo ao rei como resgate. Ou seja, o templo lá atrás já vinha se deteriorando. Mas as pessoas olham para o passado e enfeitam mais do que deveriam. Ageu chama os velhos à comparação. Como é que você vê agora? Não tinha comparação, gente. Era preciso ter paciência, apreciar o progresso, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Você precisa acreditar no impossível de Deus. E aí vem os versículos 4 e 5. Quando Deus nos encoraja a reconstruir sobre ruínas. Ora então, ele diz, sê forte. Zorobabel, Josué, todo o povo, sê forte. O mesmo comando dado a Josué na travessia do Rio Jordão. Ele só tinha uma promessa de que a terra seria conquistada. Então Deus disse, vá, sê forte, conquista. E tem uma outra palavra que aparece aqui, é trabalhai. Sê forte e façam algo a respeito. Façam como Neemias. Tem gente que diz assim, não, vamos ficar orando aqui, ficar orando aqui, ficar orando aqui. Neemias podia ter ficado em Suzã, só orando, quando ele soube da miséria do seu povo. Mas o capítulo 2, se não me engano, o verso 9, tem um verbo que diz assim, Neemias foi. Vamos orar, vamos jejuar, vamos para o monte. Ora, Isaías 58 diz que o jejum que Deus está esperando de nós é que a gente liberte os cativos. É que a gente ajude as pessoas a enxergar, que a gente dê vida, que a gente dê misericórdia, que a gente acuda os que estão nos presídios, os que estão presos nas drogas, presos no vício, do sexo, da pornografia. Esse é o jejum que Deus está pedindo. Quebra o jugo desse povo. Isso quer dizer que Deus é contra o jejum? Não. Até reclamaram com Jesus, dizendo, não é possível, seus discípulos comem demais. Eles vão jejuar quando o noivo foi embora. Porque a obra era outra. Então não adianta essa piedade que não leva a nada. Não adianta uma igreja que é só focada no vamos cantar o hino, vamos fazer uma vigília de oração, é tudo que o povo quer. Mas ele não dobra o joelho na casa dele. Se você quiser fazer uma vigília de oração, meu irmão, venha para cá e fica a noite inteira aqui orando. Porque eu já vim aqui sozinho, numa vigília que não tinha ninguém, aliás, só tinha uma pessoa. Cadê a menina que estava aqui cantando sozinha? É tu, né? Você acorda de joelhos, então você é o cara da vigília. Jesus saía para o monte orar sozinho, porque ele vivia na presença de Deus todo o tempo. O que nós queremos é a religiosidade para disfarçar a nossa inércia. Nós queremos fazer parte do ritual, mas não temos a misericórdia de entrarmos ali, naquela comunidade, enfrentar o perigo.
e levar o amor de Jesus aos traficantes, aos bandidos, às pessoas que estão perdidas, tanto na comunidade quanto nos condomínios. Isso é jejum, isso é oração, isso é o mover de Deus. Esta é a igreja, esse é o remanescente. Que não vai celebrar as festinhas, porque tinha que reconstruir. Isso era o que Deus estava falando agora através do profeta. Ser forte, trabalhem. E aí Deus dá uma dica maravilhosa. Eu não quero saber se está ruim, se está bom. Eu só quero saber de uma coisa. Deus está com a gente. Deus está com a gente. Amém? Ele vai estar com a gente. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Bora, igreja. Você sabe o que vem pela frente? Eu não sei. Vai ser melhor, vai ser pior? Não sei. Eu sei de uma coisa: o Senhor estará com a gente todo o tempo. Então ele diz ao povo de Israel: sejam fortes, trabalhem, eu sou convosco. Eu vou fazer segundo a palavra da aliança. E ele diz outra coisa: o meu espírito habita no meio de vós. Pode ir. Vocês não precisam de templo, teoricamente falando. Esta palavra dada a Josué foi repetida na festa das cabanas. Porque dizia no verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Eu sou convosco. Essa é a promessa. Como Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, igreja. Então vão, façam discípulos, não parem não. Você quer estudar a Bíblia para o resto da vida? Quantos discípulos você está fazendo? Quantas pessoas você está tirando das trevas? Quantas pessoas entraram no seu GR que não conheciam Jesus e que agora vieram a conhecer Jesus? Aí ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ser forte, trabalhai, palavras de encorajamento. Ouçam. E aí nós chegamos no último ponto. Quando Deus consola em relação ao futuro. Verso 6. Nós cantamos aqui. Ele diz: eu vou abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca. Eu vou fazer abalar todas as nações. Está entendendo não? China, Coreia do Norte, está com medo de quê? Maduro, verde, marromenos. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para o lado que ele quer. Eu acredito. Está com medo de quê? Está com medo de quem? O meu Deus está no controle de todas as coisas. Ainda uma vez, ele reforça a sua intenção de atuar em favor do seu povo remanescente. Presta atenção: se cremos, veremos a glória de Deus. Bora! João 11:40, foi o que Deus disse para aquela situação na casa de Lázaro. Há um estímulo à espera, paciente, não vai ter delay. Deus não se atrasa. Abacuque, no capítulo 1 e no capítulo 2, verso 3, ele diz: a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim. Eu não falharei, ainda que demore, pode esperar, porque ela virá e não se atrasará. Acredite no relógio de Deus, irmãos. E vai dormir. Fica preocupado com o noticiário. Você vai ouvir quem? Vai aqui, ó, a notícia é quente. Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle. Vou fazer abalar os céus e a terra. Farei abalar as nações e encherei de glória esta casa. As nações serão abaladas e trarão os tesouros para favorecer o povo de Deus. E aí ele diz no verso 8, para terminar: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
Aí no verso 9 ele diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, Deus está dizendo coisas que a gente ouve assim, diz assim, não, isso aí não vai acontecer, não é assim não. Isso aí não pode ser assim. Como? Você está dizendo que essa vai ser maior do que a primeira? Não, não pode não. Então, deixa eu só dizer para você o que aconteceu. Aquele povo frágil, remanescente, nas mãos de Deus, fazendo a sua parte naquele momento da história, reconstruíram o templo. Quem conheceu o antigo diz, isso aí. Como é que Deus diz que a glória? Que glória é essa? Aí eu pego vocês no tempo, depois da construção, certo? Vou avançar aqui uns 400 anos, lá para frente, lá para frente, lá para frente, lá para frente. Aí Jesus está andando, os discípulos chegam e dizem assim, oi mestre, olha a suntuosidade desse templo. Gente, eles estavam impressionados com o tamanho e a beleza daquele templo. Pergunto, de onde é que surgiu isso? Se aquele povo que construiu um negócio que não tinha nem tinta para pintar, não tinha ouro para enfeitar, não tinha nada. Deus disse, a prata é minha, o ouro é meu. Aí o que é que Deus fez? Os impérios foram movidos. Os medo-persas foram conquistados pelos romanos.